E aí, pessoal do SciNutri? Nessa série de vídeos, nosso objetivo é atualizar você, profissional da saúde, trazendo informações de artigos científicos recém-lançados, para você entusiasta também que gosta de estudar o tema. Então você vai ter contato com vários papers que foram recém-publicados, colocados em revistas de qualidade, e a gente vai começar a fazer isso semanalmente. Então, o que eu vou fazer aqui meramente é resumir de uma forma simples o artigo, se necessário acrescentar alguma informação, mas trazer basicamente o que os autores colocaram, e se necessário então acrescentar alguma análise também no decorrer do processo. Então esse artigo que a gente vai falar hoje é sobre Covid-19, sobre isolamento social e também doenças cardiovasculares. Esse artigo aqui, pessoal, foi publicado no dia 20 de maio de 2020, é bem recente, né, com a data que está sendo publicado esse vídeo, pelo Thiago Peçanha, primeiro autor, Carla Fabiana Gosseler, Hamilton Rochel e Bruno Gualano. Acompanhe esses caras aqui bastante no canal Ciência Informa, aqui do YouTube mesmo. Todo mundo é da Universidade de São Paulo, no grupo de Fisiologia e Nutrição Aplicada, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, saudades de lá inclusive, Departamento de Reumatologia, que aqui basicamente o Bruno Gualano, né, que faz parte do Departamento de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo também, e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa revisão, né, ela foi publicada no American Journal of Physiology, na seção Heart and Circulatory Physiology. É uma revista com um fator de impacto bem interessante, bem legal. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que eles colocaram aqui nesse paper, que é um assunto que tanto interessa a bastante profissionais da área da saúde aí, que estão convivendo com o isolamento social e Covid-19. Então, vamos falar então, né, sobre o nosso paper. O isolamento social durante a pandemia de Covid-19, esse é o título, pode aumentar a inatividade física e a carga global de doença cardiovascular. Tá bom? Coloquei 2 vezes sem querer aqui, me perdoem. O coronavírus, então, eles começam falando do coronavírus. Tá? Até então, no dia 12 de maio, que foi a data da revisão, foram constatados 4 milhões de casos em todo o mundo, com 278 mil mortes. Provavelmente no dia de hoje deve ter um número ainda maior. E o grande problema é que não existe tratamento preventivo, como vocês já devem saber em casa, não existe vacina, não existe medicamentos também, e o isolamento social é recomendado como uma estratégia de controle de novos casos de infecção e visto também que é uma doença que tem um alto grau de hospitalização. Então, como controle, é um grande problema, na verdade, na saúde pública de todos os países ter um tipo de doença dessa que não tem um alto grau de contágio e tem um alto grau de hospitalização. Então, isso pode ferrar muito com o sistema de saúde de qualquer país. Portanto, o isolamento social é recomendado. E aí, o que acontece? O isolamento, ele impacta sobre os níveis de atividade física, tá? Ele tende a pessoa a ter um comportamento mais sedentário. Eles colocam isso aqui. E olha só que bacana, pessoal. Para vocês verem como isso impactou, eles citaram a Fitbit Inc., que é uma empresa, uma companhia americana, que desenvolveu dispositivos que mensuram o nível de atividade física. Tipo esse aqui, olha. Esse reloginhos, os smartwatches, é mais ou menos isso. E eles viram que em 30 milhões de usuários desses aparelhos deles, foi notificado aí uma redução de 7 a 38% na contagem dos passos. Afinal, esses aparelhos também contam passos. De certa forma, isso não é ruim, olhando para o lado que quer dizer que as pessoas estão realmente fazendo o isolamento social. Mas, de outro lado, quer dizer o seguinte, as pessoas estão ficando em casa, entretanto, elas não estão ativas. Então, aí eles citam um estudo, né, muito antiguinho, porém muito valioso, de 1953, de Morris e colaboradores, falando o seguinte: a inatividade física ela pode conduzir a repercussões cardiovasculares, e isso é constatado e já começou a ser constatado desde 1953, quando eles observaram que os pilotos de ônibus,
a mortalidade deles é superior quando comparados aos condutores, que é os bus conductors, que são um tipo de profissão que o cara que fica no ônibus em pé, ele fica responsável por fazer outras atividades e não dirigir, ele fica responsável por outras coisas e tem uma vida mais ativa, né? O trabalho dele obriga ele a ter uma atividade física maior em relação ao cara que fica dirigindo. E eles, desde essa época, viram que a mortalidade nesses pilotos, nos bus conductors, é menor, né? Em comparação aos pilotos. O que leva, né, a gente pelo menos supor o seguinte, né, que isso quer dizer alguma coisa. E em outros estudos, como por exemplo em acamados, estudos em pessoas hospitalizadas, por exemplo, nota-se que existe uma maior atrofia cardíaca, ou seja, existe uma perda importante de massa muscular cardíaca, tá? E disfunção também desse mesmo tecido. E, além disso, estreitamento de vasos periféricos, endurecimento de artérias e prejuízo nas demais funções endoteliais na macro e microcirculação. Quer dizer, um prejuízo de âmbito cardiovascular, envolvendo tanto o tecido muscular estriado cardíaco, como também os vasos, tanto da macrocirculação, quando a gente fala nos grandes vasos, nas veias, nas artérias, como também da microcirculação, quando falamos nas arteríolas, nas vênulas, quando falamos também nos capilares, alguns tipos de vaso linfático também, da rede linfática. Ou seja, a gente tem um prejuízo generalizado aqui no que diz respeito à saúde cardiovascular em pacientes acamados, em pacientes que ficam hospitalizados e deitados com uma inatividade física bem expressiva. E esses efeitos da inatividade ainda são observados em poucos dias. Olha só que coisa preocupante, porque aqui eles citam no artigo deles o seguinte: observa-se a redução da artéria braquial e alguns marcadores de apoptose vascular, ou seja, aqui estava dizendo uma alteração a nível vascular, que pode, a nível endotelial, que pode conduzir então aqueles desfechos que a gente havia discutido, como por exemplo o estreitamento das artérias, em 3 dias de inatividade física. Ou seja, em poucos dias nota-se já o organismo respondendo de forma negativa aqui ao sedentarismo. E aqui é um fato muito preocupante, obviamente. E eles citam também esse artigo mostrando o impacto, então, da inatividade sobre a saúde cardiovascular. Então, além disso, tá? A gente tem que a hipocinesia, ou seja, a falta da utilização do aparelho locomotor, de você se movimentar, está relacionada também ao maior estresse oxidativo e à inflamação, assim como aumento da autofagia e menores taxas de turnover proteico em células do tecido cardíaco. Aquilo que a gente já havia discutido também. Aqui eles citam vários estudos que relatam esses desfechos e também citam que a inatividade promove um maior cisalhamento, o que quer dizer uma menor circulação, uma piora na circulação do sistema vascular, que implica um ambiente pró-aterogênico também. Ou seja, tudo isso corrobora também não somente a própria função cardíaca, mas como também há vários desfechos de doenças cardiovasculares, tá bom? Então a inatividade, além disso, ou falando-se em outros prejuízos que ela pode gerar para a pessoa, é uma perda de massa muscular, aqui falando-se mais especificamente da massa muscular esquelética, um aumento da gordura visceral, que sabemos que está relacionado a muitos problemas de doenças crônicas não transmissíveis, dislipidemias e hiperglicemia. E tudo isso que corrobora para doenças crônicas não transmissíveis, quando falamos em hipertensão, quando falamos em diabetes, quando falamos em doenças de caráter inflamatório, ou seja, é algo muito ruim, tá? Ficar inativo, e a literatura científica já tem constatado através de alguns estudos, né, de acordo com eles aqui, que a inatividade está relacionada com tudo isso. E aí eles citam, pessoal, no artigo deles, o ACSM, tá bom? O famoso Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Uma autoridade importante que a gente tem aqui no mundo, que diz respeito sobre esporte, sobre nutrição, sobre atividade física.
E no ACSM, a gente tem um número que é muito falado em muitas palestras, cursos, né, que é considerado por muitos profissionais, que é esse aqui que eles citam, que para a manutenção da saúde, das funções orgânicas, para a promoção de saúde, o mínimo de exercício físico, de atividade física que a pessoa deveria fazer por semana são 150 minutos de atividade moderada, tá bom? Atividades que trabalham principalmente antes do limiar aeróbio e também... ou, né, 75 minutos de atividade intensa por semana, tá joia? Ou seja, não é muita coisa, pessoal. Você pegar 150 minutos, são 30 minutos por dia de segunda a sexta, tá? Isso é o recomendado, o mínimo pelo ACSM, tá joia? Ou uma atividade intensa de 75 minutos. E aí a gente tem também a recomendação de 300 minutos de atividade, né, para aqueles que visam emagrecimento. As academias, diante dessa situação, eles dizem que elas têm realizado programas de exercícios que podem ser feitos em casa, o que tem se mostrado relevante, plausível e seguro, além de efetivo, para pessoas com desfechos cardiovasculares. Tá? Olha que interessante isso. E os programas de exercício caseiro supervisionados têm demonstrado melhoras nesses pacientes com doença cardiovascular. E aqui eles colocam também no artigo deles um parênteses, que isso vale muito para pacientes que estão estáveis nas suas doenças, tá? Nos desfechos, porque para pacientes descompensados, isso já é algo que não deve ser realizado com tanto generalismo assim, ou seja, deve ser tomado um cuidado individual, um acompanhamento profissional muito close, muito perto, próximo do paciente. Deve ser feita avaliação, obviamente, de um cardiologista para que ele avalie, de fato, quanto esse paciente está descompensado. Afinal, a gente viu que ficar sem atividade física é muito danoso, pode representar um dano à saúde cardiovascular. Ora, se uma pessoa tem doença cardiovascular, então não é interessante que ela fique inativa, que ela fique numa vida sedentária por conta disso. E eles citam também um estudo de Lance e colaboradores que eles observaram que em 12 meses de exercícios resistidos de baixa intensidade, feitos em casa, eles foram efetivos para a melhora da qualidade de vida em pacientes com doença cardíaca crônica. Citam também outro estudo que observa-se melhoras em 3 meses de implementação e um outro ainda que eles reportam benefícios em indivíduos hipertensos com a prática de atividade física em casa, com 4 meses de intervenção. Desculpe os erros de português aqui na digitação. Com 4 meses de intervenção. Só que aí, olha só, parando um pouco de comentar o artigo, né? Olha uma análise que a gente pode fazer. Vocês viram quantos dias se constata já uma adaptação negativa do corpo para o maior catabolismo do tecido cardíaco mediante a inatividade física? 3 dias, pessoal. 4 dias já se observa sinais de apoptose na célula do tecido cardíaco. E olha quanto tempo se demora para ter algum benefício na prática de atividades físicas, na prática de exercício físico. 3 meses, 4 meses. O que a gente nota, na verdade, é que para os educadores físicos, eles sabem muito bem que os benefícios da atividade física, do exercício físico, vêm decorrente do treinamento físico e não de uma sessão isolada de treinamento. Ou seja, é algo programado, feito de uma maneira contínua por um tempo. Isso é o treinamento físico, dividido em macrociclos, não é mesmo? Em mesociclos, os educadores entendem muito melhor que eu. E aí sim você vai ter os efeitos do treinamento dessas várias sessões realizadas de uma forma programada no decorrer do tempo com essa pessoa. Que, por sinal, né, tem mostrado ser muito efetivo, uma estratégia não farmacológica muito efetiva para tratamento de desfechos cardiovasculares. E olha que bacana, eles citam aqui, eles colocam uma imagem bem bonitinha, né, sobre os níveis de atividade física, né, e o isolamento social. E aqui a gente tem que os níveis de atividade física eles tendem a diminuir, obviamente, quando existe o isolamento social e quando não existe restrições, esses níveis se mantêm altos. E o fato da atividade física diminuir implica em quê? Em tudo aquilo que a gente já havia comentado, ou seja, um maior estreitamento das artérias, um remodelamento endotelial que não é benéfico, ele gera um estreitamento nas artérias, nos vasos sanguíneos, tanto da macro e microcirculação, um maior estresse oxidativo que está também relacionado a um maior quadro inflamatório,
que não é nada interessante para pacientes com doenças cardiovasculares. Ou seja, tudo aquilo que a gente já havia comentado, incluindo um aumento na mortalidade por doenças cardiovasculares. E aqui eu coloco para vocês o seguinte, pessoal. Saindo um pouco do estudo, a Organização Mundial da Saúde, entre um dos artigos que eles têm publicados no próprio site deles sobre as doenças que mais matam em todo o mundo, a primeira delas, adivinhem qual que é? Pois é doenças relacionadas ao coração, são doenças cardiovasculares. Portanto, a gente está dizendo o quê? Que esse isolamento social está, se não for feito de uma maneira adequada, se não for feito com o estímulo de uma atividade física, desestimulando o sedentarismo, a gente está simplesmente, aumentando os fatores de risco para a doença que mais mata em todo o mundo, que são as doenças cardiovasculares. Então, isso é algo muito relevante, algo muito plausível da gente estar discutindo e comentando. E, em contraponto, quando existe o isolamento, porém, quando esse isolamento é feito com atividade física em casa mesmo, todas as circunstâncias que a gente havia comentado, elas podem ser contornadas mediante os efeitos do treinamento físico na saúde dessas pessoas. Ou seja, uma melhora na capacidade física, uma melhora na saúde cardiovascular, uma melhora no perfil inflamatório desse indivíduo. E a gente sabe que hoje o exercício é uma polipílula, é tão importante contra todos esses desfechos. E aí eles fazem também uma projeção que é preocupante, porque a inatividade física, de acordo com os autores aqui, ela é responsável por 9% da mortalidade por todas as causas. Em 2018, isso implicou em 5,3 milhões de mortes em todo o mundo, comparável até mesmo com fumo e obesidade. E levando-se em conta o nível de inatividade física das pessoas que estão tendo agora com o coronavírus devido ao isolamento social, se a gente fizer uma projeção desse valor, a gente tem que, se estratégias forem tomadas em favor de estimular as pessoas a combater o sedentarismo, 399 mil mortes que seriam projetadas para esse número poderiam ser evitadas. Ou seja, pode-se evitar 399 mil mortes por outras causas que estão relacionadas ao sedentarismo se a gente fizer um trabalho, se estratégias forem feitas para se contornar o baixo nível de atividade física dos indivíduos atualmente. E, mediante isso, talvez um dos últimos parágrafos aqui do nosso artigo, a American Heart Association, assim como o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial da Saúde, eles, se vocês visitarem o site aqui desses órgãos, dessas autoridades, eles lançaram materiais de saúde para educar as pessoas sobre a importância de não sustentar a inatividade física, tá? Visto que a inatividade é relacionada a vários desfechos, a várias comorbidades da saúde. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar nosso canal e até a próxima.